Pessoal, a última aula, a gente falou um pouco sobre a lei de Ohm, né? Ou primeira lei de Ohm, tá certo? Hoje a gente vai estudar a segunda lei de Ohm. O que é a segunda lei de Ohm? A segunda lei de Ohm vai levar em conta um termo que a gente chama de resistividade. Tá? Só para recapitular, a aula passada a gente viu que a primeira lei de Ohm era dada pela tensão U, ou diferença de potencial U, é igual a resistência vezes a corrente I. Essa aqui é a primeira lei de Ohm. Já a segunda lei de Ohm, ela vai inserir um conceito novo, que é o conceito de resistividade. Cuja unidade da resistividade é Ohm vezes metro, tá? Bom, qual que era a ideia? A ideia, nosso caminhão barulhento. A ideia básica é que eu tenho uma tensão, né, aplicada a um resistor. E se eu aplicar uma tensão nesse resistor, vai surgir uma corrente I. Ou seja, isso aqui é meu resistor. Cuja unidade é dada em ohms, né? A resistência do resistor é dada em ohms, né? Ou seja, esse resistor ele tem uma resistência elétrica, né? Que é dada em ohms. E o que é resistência elétrica? Basicamente é o seguinte: resistência elétrica está ligada ao quê? A capacidade, né, de impedir a passagem de corrente elétrica, né? Ou seja, está ligado à capacidade de impedir a passagem de corrente elétrica. Mas como que isso acontece? Acontece por meio da transformação da energia elétrica em energia térmica, certo? Ou seja, quando eu submeto a diferença de potencial em um resistor, vai surgir uma corrente. Essa corrente transporta a energia elétrica. Essa energia elétrica é convertida em energia térmica aqui no meu resistor. E assim, a carga que estava no maior potencial vai chegar até um menor potencial. Para que ela mude de potencial, eu tenho que o quê? Transferir a energia elétrica, transformando em energia térmica por meio do resistor. Tá? Em resumo, é isso. Bom, mas a gente no início estava falando, mas eu tenho um termo novo que conhecemos, que chamamos de resistividade. Por que temos esse termo? É o seguinte, pessoal. Um resistor, que é esse dispositivo, ele depende de algumas propriedades, tá? Bom, uma dessas propriedades é a propriedade ligada ao tipo do material. E a propriedade ligada à resistividade, que também está relacionada com essa capacidade de impedir a passagem de corrente, e também está ligado à capacidade de transformar a energia elétrica em térmica. Então, essa resistividade aqui, ela está ligada a essa capacidade aqui de impedir a passagem de corrente elétrica, que nada mais é a transformação de quê? De energia elétrica em energia térmica. Tá? Então, a resistividade é esta também capacidade, né? Mas qual que é a diferença da resistividade com a resistência? A resistividade é uma propriedade resistiva ligada ao tipo de material. Olha só, a prata, a resistividade é 1,58 vezes 10 a menos 8, o cobre 1,67 vezes 10 a menos 8, e assim vai descendo, né? Alumínio, tungstênio, ferro. Alguns semicondutores, né, que tem uma resistividade maior, né? Note aí que é maior, né? 10 a menos 5 é maior que 10 a menos 8. E isolantes que são infinitamente maiores, ao passo que praticamente não tem passagem de corrente, né? Eu tenho que aplicar um potencial muito alto, e esse potencial muito alto faz com que o material ele quebre, né? Ele seja danificado com tanta energia elétrica fornecida, ou seja, praticamente não tem corrente ali aplicada, né? Corrente como resposta, né? Então, a resistividade, ela está ligada a essa capacidade de impedir a passagem de corrente elétrica, mas uma propriedade diretamente ligada ao tipo de material.
Então, a gente pode correlacionar a resistividade com a resistência elétrica. Bom, como que a gente pode dizer, então, que a resistência R ela é proporcional à resistividade, ok? Então, essa resistência elétrica é proporcional à resistividade. Então, quanto maior a resistividade, maior a resistência elétrica do meu material, ok? Bom, só que existem outros fatores que também ajudam na resposta da resistência elétrica. Um outro fator é um fator geométrico, tá? Então, a forma que eu monto meu resistor, ou o tamanho desse resistor, ele vai influenciar na resistência elétrica dele. Então, além da propriedade do material, eu tenho que considerar também elementos geométricos. Então, nesse sentido, a gente vai fazer o seguinte: vai fazer duas simulações, considerando dois materiais que têm propriedade de um resistor, né? Então, se a gente pegar aqui, ó, vamos supor que eu tenho dois materiais com seções de áreas diferentes. Esse aqui tem área 2 e o primeiro vai ter uma área 1. A pergunta que eu faço para vocês: se eu aplicar um diferente potencial, vai aparecer uma corrente, e qual deles que tem o maior fluxo de carga elétrica no material? É o que tem maior área ou o que tem menor área? O elemento que vai ter maior fluxo de corrente vai ser o de maior área. Na verdade, qual que tem a maior capacidade de ter maior fluxo de corrente? É o de maior área. Imagina que vocês estão todos dentro de uma sala de aula e queiram sair ao mesmo tempo por uma porta. Se a porta é pequena, o fluxo é menor. Se a porta é grande, o fluxo é maior. Então, se o fluxo de corrente é maior para o de maior área, então a resistividade do elemento que tem maior área vai ser menor. Ao passo que o fluxo de corrente de menor área é menor, a resistitividade, ou melhor, a resistência dele elétrica vai ser maior. Tá? Então a gente pode dizer, dentro dessa simulação aqui, que a resistência elétrica ela vai ser proporcional ao inverso da área, ou seja, quando eu aumento a área, a resistência elétrica diminui. E se eu diminuo a área, a resistência elétrica aumenta. Então, são relações inversas. Então, quanto maior a área, menor a resistência. Oh, desculpa, quanto maior a área, é isso mesmo, quanto maior a área, menor a resistência. E quanto menor a área, maior a resistência. Tá? Sendo que a resistividade é uma grandeza fixa, dependendo do material, né? E a área é uma grandeza de fator geométrico. Tá? Ah, mas vocês falaram, vai estar mais concentrado. Mas olha, veja só, essa questão de fluxo de energia, ela não influencia tanto na resistência do material. O fluxo de energia é um elemento externo, né? Vocês têm que pensar qual que tem a maior capacidade de receber o maior fluxo de energia, é o que tem maior área, né? Tá certo? O de menor área, ele tem um limite. Ao passo que se você fornecer um fluxo muito alto de energia, o resistor ele vai queimar, né? Tá certo? Então, esse aqui é exemplo, por exemplo, essa questão de elementos resistivos, por exemplo, o seu fio elétrico ele tem um, uma porcentagem, ele tem uma contribuição resistiva. Então, o ideal é que você tenha, dependendo da sua casa, você tem que ter fiações mais com áreas maiores, né, seção de área maior, para aguentar o que? O fluxo de carga que vai passar por ali. Se for uma muito fina, seu fio vai queimar, né, vai romper. Pessoal, um outro exemplo de elemento geométrico é o seguinte: imagina dois fios com a mesma seção de área, só que, no entanto, um mais comprido do que o outro. A pergunta que eu faço é: o que é mais comprido? Ele tem maior resistência ou menor resistência? Pessoal, o mais longo, ele tem maior resistência elétrica, tá? Por quê? Seguinte, olha só. Imagina que tem um elétron aqui. Essa é uma carga aqui. Ela vai ter que percorrer por mais tempo esse meio material do que o fio mais curto. Ou seja, ele vai passar por esse elemento resistivo, né, por um caminho menor do que o mais longo. Ou seja, a resistência elétrica ela é proporcional ao comprimento.
Ao passo que se aumentar o comprimento, aumenta a resistência. Se eu diminuo o comprimento, diminuo a resistência. Ok? O Leonardo falou assim, então por isso que a resistência do chuveiro é enroladinha. Ele enrola ele, mas se você puxar ela, vai ter um comprimento. Ela é enroladinha para ele caber ali dentro, né? Mas, por exemplo, quanto maior o enrolamento ali, maior vai ser a resistência elétrica. Ou seja, ele vai converter mais energia elétrica em energia térmica. Tá? Só que para água esquentar, depende também de um fluxo de água ali, para você ter uma água quente ou não. A gente fez exercício na aula passada sobre isso, né? Vocês lembram? Então, assim, quanto maior o fio, maior a resistência, maior a capacidade de converter energia elétrica em energia térmica. Então, ele aguenta talvez uma potência maior, tá certo? Então, com essas relações que a gente analisou de resistividade, de área e de comprimento do dispositivo resistor, a gente pode dizer, então, formular uma equação que a resistência é igual a resistividade vezes o comprimento sobre a área. Então, a gente define aqui que R é resistência, dada em ohms, O é resistividade, dada em ohm vezes metro, L é o comprimento, dada em metro, e A é a área, dada em metro quadrado. Olha só, o que a gente acabou de formular? Acabou de formular uma equação em que a gente define a resistência elétrica do meu material dependente do que? Da resistividade, ou, por exemplo, o tipo de material, do comprimento desse material e da área da seção desse material. Então, a gente consegue definir a resistência elétrica, né, analisando a dependência do material. Mas como que a gente obteve essa relação aqui? Medindo, né, comprimento e a seção de área, e aplicando a lei de Ohm. A lei de Ohm ela é importante, ok? Se você aplica tensão e mede a corrente, divide tensão por corrente, acha a resistência. Se eu tenho a resistência, se eu tenho um tamanho do comprimento e a seção de área, eu calculo a resistividade. Então é fácil fazer um experimento para determinar a resistividade de um material, tá? Bom, continuando ainda, eu vou fazer uma simulação, uma situação, um problema, tá certo? Imagina o seguinte, você tem uma casa e geralmente o engenheiro ou o técnico eletricista, ele baseia o quê? Na utilização de fios de cobre. E a resistividade do cobre aqui, ó, 1,67 vezes 10 a menos 8. Bom, uma outra alternativa, você tem fiação de alumínio. Só que a resistividade que é mais barata que o cobre, e a resistividade do alumínio, 2,65. Ou seja, o cobre ele consegue conduzir melhor do que o alumínio. Por quê? Porque o alumínio ele esquenta mais. Se ele esquenta, converte mais energia elétrica em térmica no alumínio. Já o cobre não. Por quê? Porque a resistividade dele é menor. Então, em termos de eficiência de transmissão de energia, o cobre é melhor que o alumínio, porque a resistividade do cobre é menor. Tá? Só que eu, sei lá, olhei lá o preço do fio de cobre, tá muito caro. Vou pôr de alumínio. Só que se você trocar simplesmente o fio de cobre por alumínio, com a mesma seção de área, a gente vai ter um material com maior resistência, ou seja, esse fio pode aquecer e dependendo da potência que você fornecer, você pode queimar esse fio de alumínio. Então você vai ter que fazer um quê? Fazer uma análise de dimensão de área desse fio para que você possa trocar o fio de cobre para o fio de alumínio. Como que a gente faz isso? A gente faz da seguinte forma. Olha só, a gente vai considerar que tem os fios com o mesmo tamanho de comprimento, porque a distância de um ponto a outro é a mesma, independente do fio de cobre ou do fio de alumínio. Então a gente vai fazer o seguinte: eu quero que os dois fios tenham a mesma resistência elétrica. Ou seja, a resistência do fio de cobre, que é Cu cobre na tabela periódica, é igual à resistência do fio de alumínio, que é a L. Certo? Mas o que é a resistência do fio do cobre? É a resistividade do cobre vezes o comprimento do fio, que é o mesmo para o fio de alumínio, porque a distância é a mesma, dividido pela área do fio do cobre. Por que eu diferenciei a área do fio do cobre? Porque eu quero trocar de cobre por alumínio. Mas para eu ajustar em termos de resistência, eu vou ter que alterar a dimensão de área do fio, a seção de área. Imagina aqui, ó, tem um fio, eu tenho um fio de cobre, eu vou ter que comprar um fio mais largo para ser de alumínio. Por quê? Porque a resistividade do cobre é menor do que a resistividade
do alumínio. A gente vai ver isso em termos práticos aqui, ó. Bom, se eu quero os fios com a mesma resistência, então a gente tem que a resistividade do fio de cobre vezes o comprimento, dividido pela área do fio de cobre, tem que ser igual ao quê? A resistividade do fio de alumínio vezes o comprimento do fio dividido pela área do fio de alumínio. Como o tamanho é igual, a gente corta L com L, né, na igualdade, e eu vou isolar o termo AL. Então a gente vai multiplicar cruzado aqui. Vai ficar o quê? A área do fio de alumínio vezes a resistividade do fio de cobre é igual à área do fio de cobre vezes a resistividade do fio de alumínio. Vou passar essa resistividade para cá dividindo, de modo que a área do fio de alumínio ela tem que ser igual a quê? A resistividade do fio de alumínio dividido pela resistividade do fio de cobre vezes a área do fio de cobre. Bom, a gente viu lá em cima que a resistividade do fio de cobre é 1,67 vezes 10 a menos 8, e a resistividade do fio de alumínio é 2,65. Então, o que a gente tem? A gente tem o seguinte, que a área do fio de alumínio tem que ser igual a 2,65 vezes 10 a menos 8, ohms vezes metro, dividido pela resistividade do fio de cobre, que é 1,67, é isso mesmo, né? Eu troquei os valores. Isso, 1,67. Vezes 10 a menos 8. Ohm vezes metro. Vezes ainda a área do fio do cobre. Se eu fizer essa divisão, a área do fio de alumínio... O que ele está fazendo, gente? A área do fio de alumínio... Ai, trem louco. Ela vai dar 1,58 vezes a área do fio de cobre. Porque eu corto as unidades de ohm vezes metro vezes ohm vezes metro. O que é essa equação aqui? É que se eu trocar o fio de cobre pelo fio de alumínio, eu tenho que pegar um fio de alumínio com dimensão de área de seção do fio de 1,58 vezes maior do que do fio do cobre. Aí você vai ter que ver lá na loja. Será que esse fio de cobre com a seção de área maior, será que ele é mais barato do que o fio... Ou melhor, será que o fio de alumínio com essa seção de área maior vai ser mais barato que o fio de cobre com a seção de área menor? Aí você tem que analisar o custo-benefício, né? Bom, então continuando, a gente vai falar agora de um outro tema, tá? Aqui nossa referência do nosso exercício, né? Tópicos de física. A gente vai falar do resistor, e no caso, um tema específico que é associações de resistores. Tá? Então a gente vai falar aqui um pouquinho sobre associação de resistores. Bom, por que a gente fala desse tema? É o seguinte, quando você tem uma fonte e um resistor, o que acontece? Vai aparecer uma corrente aqui, né? Só que eu não tenho somente um circuito com uma fonte e um resistor. Eu tenho um circuito que tem uma fonte, resistores, diodos e, enfim, infinitos dispositivos elétricos ali ligados. A gente vai focar a ideia no resistor, tá? Eu posso ter um circuito que tenha mais de um resistor. E esses resistores, eles podem estar dispostos em infinitas formas. Então, eu posso ter uma fonte aqui, ligada a um resistor aqui, que eu vou chamar de R1. Daí eu ligo outro resistor aqui, que eu vou chamar de R2. Daí eu ligo outro resistor aqui, que eu chamo de R3. E assim, a gente tem um circuito, né, mais complexo. Bom, para eu utilizar esses resistores aqui, o que vai acontecer? Eu vou aplicar uma certa tensão. Cada resistor vai ter um valor de corrente que passa por ele, porque ele está disposto conforme essa configuração e existe uma relação de tensão e corrente para todos os resistores, né? Então, como que a gente resolve um problema que eu tenho disposições de resistores em um circuito que não tenha somente um resistor? Ou seja, como que eu vou resolver esse circuito complexo? Eu tenho que entender a ideia de associação de resistores. De modo que eu vou reescrever esses resistores aqui, com esse circuito, de uma forma simplificada, onde eu vou aplicar uma tensão U, e essa tensão U, ela é como se tivesse aplicado em um resistor com resistência total. Ou seja, eu vou reescrever o R1, R2
e R3 como um resistor RT, que é de resistência total. Se eu conseguir reescrever esses três resistores como um único resistor, eu consigo aplicar a lei de Ohm, que U é igual a R total vezes I. De modo que eu consigo determinar a corrente do meu circuito aqui. Determinando a corrente do meu circuito, eu posso depois, posteriormente, determinar a corrente de cada um dos resistores e assim resolvendo o quê? O meu circuito elétrico. Ok? Então, por isso que a gente estuda associação de resistores. A gente vai estudar o primeiro caso aqui, que é o seguinte. No primeiro caso, a gente vai estudar um circuito em série. Tá? O que é um circuito em série? Alguém sabe o que significa ou tem a ideia da palavra série? O que é uma série? Qual que é a diferença de uma série com um filme? A série tem vários episódios, sequências. Em sequências, isso aí. A palavra série, a palavra fundamental é em sequência. Então a gente vai ter no circuito em série elementos de circuito em sequência com o outro, tá certo? Assassino em série, ele vai matando uma pessoa, ele vai matando outra, ele vai matando outra, né? E não mata todo mundo de uma vez, né? Não é isso? Produção em série, né? Fordismo. Você tem o quê? Você tem uma linha de produção, ou seja, tem uma sequência de forma unidimensional de produção, né? Hoje nem tanto mais, né? Porque você tem robôs, né? Auxiliando, e às vezes você pode montar várias etapas de um carro, sendo que antigamente era toda, né, em linha. Bom, então o circuito em série é basicamente, eu vou colocar aqui ó, uma fonte, em sequência eu vou colocar um resistor, vou chamar de R1, e logo depois do resistor R1 eu vou colocar um resistor R2. Aí eu vou ligar aqui, sei lá, um outro resistor R3 e outro resistor R4. Quando eu tenho a fonte, logo após a fonte eu tenho um resistor R1, na fonte de tensão. Eu tenho o resistor R1, depois R2, depois R3, depois R4. Tá certo? Então, eu tenho um logo após o outro, ou seja, eu tenho um circuito em série aqui. Meu circuito ele tem que estar fechado, né, para que eu tenha a corrente. Bom, como existe somente um caminho para a corrente passar, eu só tenho uma corrente I. Ok? Eu só tenho essa corrente I aqui passando. Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai denominar em cada ponto aqui, ó, vamos supor, aqui eu tenho um potencial que eu vou chamar de potencial elétrico VA. Depois que a energia, parte da energia é consumida aqui nesse resistor, eu mudei minhas cargas de potencial, que ela vai para o potencial VB. Aí, as cargas depois do potencial VB vai passar pelo outro resistor, aí eu mudo o potencial para VC. Aqui ainda continua sendo potencial VC, porque não tem nenhum resistor aqui, né? Bom, depois do potencial VC passando pelo resistor 3, ele vai para o potencial VD. E passando pelo resistor 4, ele vai para o potencial VE. Então, eu denominei potenciais logo após cada dispositivo. De modo que a diferença de potencial no resistor U, a gente pode falar que é VE menos VA. A diferença de potencial no resistor R1, que eu vou chamar de U1, é VB menos VA. A diferença de potencial no resistor 2 é VC menos VA. A diferença de potencial no resistor 3 é igual ao quê? VD. Opa, errei aqui, né? No 2 é VC menos VD, né? Desculpa, VC menos VB. Né? A diferença de potencial no resistor 3 é VD menos VC. E a diferença de potencial no resistor 4 é VE menos VD. A gente pode dizer, então, que a diferença de potencial fornecida pela fonte ela tem que ser igual a quê? A diferença de potencial do resistor 1 mais a diferença de potencial do resistor 2 mais a diferença de potencial no resistor 3 mais a diferença de potencial no resistor 4. De modo que essa relação aqui é satisfeita. Para a gente verificar se essa relação é satisfeita, a gente pode fazer o seguinte, que U é igual ao quê? VI menos VA, que dá o quê? U1, que é VB menos VA, mais o 2, que é VC
menos VB, mais o 3, que é VD menos VC, mais o 4, que é VE menos VD. Olha só, menos VA com mais VA, cadê? Não, VA não corta, né? Ó, VB com menos VB corta, VC com menos VC corta, VD com menos VD corta. Ou seja, a gente vai ter relação aqui que VE menos VA é igual a VE menos VA. Ou seja, basicamente essa relação aqui é dita o seguinte, que toda diferença de potencial fornecida ela tem que ser consumida nos resistores. Ela tem que ser alterada nos resistores, tá? É a mesma ideia. A energia fornecida aqui vai ser consumida no 1, no 2, no 3 e no 4. É a mesma ideia da diferença de potencial, porque ela é correlacionada com a energia do meu sistema, tá? Ok? Bom, se a gente tem essa relação aqui, a gente pode ainda reescrever as diferenças de potenciais utilizando a lei de Ohm. O que é a lei de Ohm? U é igual a R vezes I. De modo que eu vou reescrever meu U é igual a que R1 vezes I. Por que o I não é I1? Porque a corrente que passa no resistor 1 é a mesma que passa no resistor 2. Então, eu não vou diferenciar a corrente, tá? Mais R2 vezes I, mais R3 vezes I, mais R4 vezes I. Bom, eu vou reescrever meu U também com a lei de Ohm, de modo que eu vou escrever U é igual a resistência total vezes a corrente I. O que é resistência total? É como se eu pegasse todos esses resistores aqui e reescrevesse ele como um resistor total. Assim como havíamos dito no início dessa denunciada aqui, né, da nossa sessão. Ou seja, a resistência total vezes a corrente I vai ser igual ao quê? Resistência 1 vezes I, mais a resistência 2 vezes I, mais a resistência 3 vezes I, mais a resistência 4 vezes I. Eu posso colocar o termo I em evidência, então vai ser R total vezes I é igual a quê? R1 mais R2 mais R3 mais R4 vezes I. Eu posso cortar I com I. Ou seja, a resistência total para um circuito em série é igual a R1 mais R2 mais R3 mais R4. Essa equação aqui, ela me dá o quê? Que se eu quero somar, associar os resistores em série, basta simplesmente eu somar os valores da resistência. Tá? Elétrica. Exemplo. A gente vai fazer esse exemplo aqui do nosso livro Tópicos de Física 3, tá? Vou fazer o exemplo A. Olha só, se eu tenho um resistor 3 e o 7, eles estão ligados em série, a gente consegue notar isso, ó. Vamos pegar aqui, vamos apagar esse potencial aqui, ó. Eu tenho um potencial, ele vai para o potencial B, e do potencial B vai para o C. Olha só, eu tenho o quê? Um circuito em série. Potencial A para o B e B para o C. Um logo após o outro. Se eu quero somar a resistência total da letra A, o que eu vou fazer? Vai ser 3 ohms mais 7 ohms, que dá o quê? 10 ohms. Tá? A gente vai fazer só a letra A. Por que a gente não vai fazer B nem C? Porque a gente tem que falar um pouquinho sobre associação de resistores em circuito em paralelo, que é diferente desse modelo aqui que a gente falou, tá? Pessoal, alguma dúvida até aqui?